referente à parte geopolítica. Então, pessoal, para a gente começar essa história, nós temos que entender que a Colômbia é um dos países mais interessantes, porque a Colômbia resume muito bem a situação que nós temos em relação a países, né, latino-americanos. É um dos países onde você tem uma interferência muito grande dos Estados Unidos, principalmente nos últimos 40 anos, tá? Tem se transformado também a Colômbia como um verdadeiro aliado dos Estados Unidos aqui na parte sul-americana, tá? Então, primeiro, para a gente começar essa história que nós vamos falar agora para vocês, você tem que pegar a Colômbia lá nos anos 60, né? Então, se você pegar de 1960 até 2016, tá? Olha só, 1960, bom dia, pessoal, até 2016, oficialmente a Colômbia esteve mergulhada numa guerra civil, né? Uma guerra civil travada ao longo, né, da década de 60 até o ano de 2016. Veja que é bem recente, tá? A situação é bem recente. Então, pessoal, o que a gente observa? O que foi essa guerra civil lá na Colômbia? Bem, de um lado você tinha o governo do país, tá? Do outro lado você tinha os guerrilheiros. A maioria dos guerrilheiros de orientação comunista, tá? Os guerrilheiros de orientação comunistas. Esses guerrilheiros de orientação comunistas, eles vão surgir principalmente ali no período da Guerra Fria, né? Geralmente inspirados pela revolução que tinha acontecido lá em Cuba. Então, pela revolução que tinha acontecido em Cuba, transformando a ilha de Cuba num país alinhado à ex-União Soviética, portanto socialista, nós vamos ter grupos no restante da América que vão se inspirar nesses ideais revolucionários e eles começam a criar grupos que passam a dominar partes do território colombiano. Então, de um lado você tinha as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que passou a ser o principal grupo, né? Conhecido pela sigla FARC, não é as FARC, né? A gente ouve na imprensa as FARC. Não, é FARC, o grupo é a FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, tá? E do outro lado, o Exército de Libertação Nacional, tá? Então nós tínhamos esses conflitos sendo travados. Como eu disse para você, isso vai durar até 2016. Então veja, de 1960 a 2016. O que aconteceu com a guerrilha, com os guerrilheiros da FARC? Bem, até 1980, a FARC tinha um apoio, obviamente, da ex-União Soviética. Então, a FARC, por ser de orientação socialista, comunista, a FARC passou a ter o apoio, tá, da ex-União Soviética. Então, todo o apoio logístico, de armas e tudo mais era fornecido pela ex-União Soviética. A partir da década de 80, a União Soviética começa a enfraquecer-se. E aí nós vamos resultar no final dos anos 80, né? Começo dos anos 90, nós vamos ter o colapso da ex-União Soviética. Então a União Soviética, já na década de 80, começou a diminuir recursos e apoio à FARC. Neste período, a FARC e geralmente os outros grupos revolucionários passaram a associar-se ao narcotráfico, né? Então, principalmente os traficantes de cocaína, porque a Colômbia é um dos principais fornecedores de cocaína, em especial para os Estados Unidos, né? Então, a partir da década de 80, com o colapso da União Soviética, a FARC se aproxima, né, dos grupos relacionados ao narcotráfico, principalmente a cocaína, tá? E lá, na cidade de Medellín, eles chegam a fundar, ainda nos anos 70, né, um grande cartel de comércio de drogas, principalmente de cocaína, para o mundo inteiro. Logicamente, principal consumidor, Estados Unidos, que era o cartel
de Medellín, tá? Isso até os anos 80. Quando chega a década de 1990, a Farc começa um processo de negociação com o governo colombiano no sentido de estabelecer um processo de paz. Então começam as primeiras negociações, ainda na década de 90, para que a Farc entre, né, como um grupo político e não como um grupo guerrilheiro, tá? Então o que vai acontecer? Esse processo de paz vai começar a ser costurado nos anos 90. E o governo colombiano, na época, era administrado, o presidente da Colômbia era Andrés Pastrana, tá? O Pastrana, então, vai fazer um acordo e esse acordo vai ser mais ou menos assim. O governo passa a respeitar os espaços territorialmente da Colômbia dominado pelos guerrilheiros das Farc, né, da Farc. A partir daí, os guerrilheiros, né, acabariam tendo maior autonomia nessas porções do território. Muito bem. Só que acontece o seguinte, a associação dos guerrilheiros com os narcotraficantes incomodava muito Estados Unidos, que passou a adotar o programa chamado de a chamada guerra contra as drogas, que os Estados Unidos passa a implementar no mundo inteiro. E o objetivo dessa política era justamente sufocar os cartéis fornecedores de droga, principalmente a cocaína. E dentre eles, a Colômbia é o principal fornecedor. Essa associação da Farc com os narcotraficantes incomodou de certa forma os Estados Unidos, né? E aí o objetivo dos Estados Unidos foi justamente manter o controle das plantações, né? Principalmente relacionado à produção da cocaína. E o resultado de tudo isso é que, por outro lado, essa política contra as drogas ela vai ter uma mudança radical, né? Essa mudança radical ela vai ser implementada a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001. Mas antes disso, como que funcionava o acordo chamado de Plano Colômbia, assinado entre o governo colombiano e os Estados Unidos, né? Veja que esse acordo estava no meio do caminho em relação ao outro acordo que estava sendo costurado do governo colombiano com a Farc. Então você tinha em andamento dois acordos do governo colombiano. Um acordo com a Farc, né? E o outro acordo com os Estados Unidos na chamada guerra contra as drogas, tá? O que previa o acordo em relação à guerra contra as drogas? Como eu disse para você, são recursos destinados ao governo colombiano para fazer frente em duas áreas de ataque ao narcotráfico, né? Primeira frente seria aparato militar. Então veja que de certa forma Estados Unidos está armando o governo colombiano, vamos dizer assim, e acabou atrapalhando o acordo com a Farc, porque existia um acordo em andamento com a Farc, né, anteriormente firmado, né? Então, num primeiro momento, fornecer armas, né, fornecer aparato militar ao governo colombiano. Paralelo a isso, alternativas econômicas para a população colombiana, por exemplo, para não entrar e ser aliciado pelos cartéis da droga na Colômbia. Então esse era o plano chamado de Plano Colômbia. Então projetos de desenvolvimento para criar alternativas econômicas, né, e ao mesmo tempo dar alternativa para a população que vivia da produção de coca na Colômbia. Então essa era a política dos Estados Unidos. Veja que o Plano Colômbia, a princípio, ele tinha um contexto econômico e social de ajuda à população que ficaria sem as plantações de coca, né, com alternativas econômicas, né? Por outro lado, o aparato militar do exército colombiano, do governo colombiano. Beleza. Só que aí, pessoal, vem os atentados de 11 de setembro, né, de 2001, lá nos Estados Unidos. Com os atentados de 11 de setembro, a situação muda radicalmente.
Por quê? A partir de agora, Estados Unidos vai implementar a chamada guerra contra o terror, né? Guerra contra o terror. Essa guerra contra o terror, ela estava dentro do contexto da chamada doutrina Bush. A doutrina Bush pregava, entre outras possibilidades, a suspensão dos direitos fundamentais, temporariamente, desde que fosse para combater o que eles vão chamar de guerra, que eles vão chamar de rede terroristas internacionais, né? Então, essa nova orientação retira o aspecto econômico, retira praticamente o aspecto econômico do Plano Colômbia. Então agora o Plano Colômbia se transformou num verdadeiro plano essencialmente militar, né, de combate ao tráfico de drogas, principalmente as plantações de coca, isso na Colômbia. Aquele aspecto social de geração de emprego e renda para a população que estaria vulnerável diante da impossibilidade de cultivar a coca, esse lado do projeto, essa proposta foi retirada. Qual foi o resultado disso, pessoal? Muitas críticas internacionais, tá? Principalmente quando os Estados Unidos decide fazer as ações de fumigação e jogar herbicidas nas plantações de coca. Veja, nós estamos em plena região amazônica. Então, essa proposta ganhou bastante críticas internacionais. Tanto as populações, as entidades ligadas aos direitos fundamentais da pessoa, aos direitos humanos, né? Como também os ambientalistas. E a Colômbia foi duramente criticada por essa mudança no projeto original, que seria o Plano Colômbia. Então, retira o aspecto social a partir de 2001 e deixa apenas o aspecto militar ostensivo de combate aos narcotraficantes, tá? Então, vejam vocês que a violência, o aumento da violência, o aumento dos problemas sociais, aumento do desemprego, da miséria, inclusive danos ambientais, passaram a ser creditados, né, ao projeto do Plano Colômbia. Então, as críticas internacionais foram muito grandes, né? Diante dessas críticas, você tem uma retração dessa proposta e a partir de certa altura, o que vai acontecer? O governo colombiano, agora já, né, sob o governo de Juan Manuel Santos, né, começa a costurar um acordo de paz com a Farc. Esse acordo de paz ainda não saiu do papel. Não saiu do papel justamente porque esse acordo de paz tem duras críticas de grupos, geralmente de extrema direita, dentro do território colombiano, né? Eles entendem que essa proposta de dar anistia, né, aos guerrilheiros das Farc e ao mesmo tempo transformar a Farc num partido político seria uma forma de impunidade às várias décadas de crime cometidas por terroristas, né, grupos guerrilheiros da Farc, tá? Então, como que ficou costurado o acordo atualmente? Atualmente, a proposta é essa, desde 2018, que foi assinado esse acordo, intermediado principalmente pelo governo cubano. Esse acordo prevê o seguinte: os guerrilheiros da Farc entregariam as armas, a Farc se transforma num partido político com direito a assento no Congresso Nacional Colombiano. Deu para entender? Então, assim, retirou o aspecto, em troca, né, do aspecto de guerrilha, a Farc vai entregar as armas e se transformar num partido político para disputar suas ideias dentro de um processo político democrático liberal. Tá? Essa é a proposta colocada. Tanto os guerrilheiros radicais da Farc são contra o acordo, assim como a extrema-direita colombiana também é contra esse acordo, como eu disse para você. Tá? Então, o acordo ainda não conseguiu ser efetivado, mas ele está em andamento desde 2018. O ano passado, 2019, nós tivemos um revés nesse acordo. Vários grupos,
né, geralmente os mais radicais da Farc, voltaram a utilizar as armas, né, desrespeitando o acordo que tinha sido assinado em 2018. Então, nós temos uma situação ainda praticamente indefinida em relação ao processo de paz entre o governo colombiano e a Farc dentro lá da Colômbia, tá certo? Vejam vocês que essa interferência está relacionada à interferência dos Estados Unidos, né? E a Colômbia é um verdadeiro aliado aqui na América do Sul dos Estados Unidos em todas essas políticas de repressão, tá? Lógico que Estados Unidos é o maior comprador de cocaína do planeta. Portanto, Estados Unidos, de certa forma, tinha que ter o controle do maior fornecedor. Então, quer dizer, muita gente critica o Plano Colômbia dizendo que nada. Estados Unidos não quer acabar com o narcotráfico, simplesmente ele queria estar dominando as áreas produtoras também, já que ele é o maior consumidor do planeta, principalmente da cocaína colombiana, tá? Qual é a consequência disso? A Colômbia se aproxima muito dos Estados Unidos, né? É um país extremamente alinhado à política dos Estados Unidos, principalmente agora com o governo Donald Trump. Essa aproximação ela se tornou mais intensa, porque o Trump vê na Colômbia a possibilidade de um aliado para atacar a Venezuela, nessas discussões sobre a possibilidade de ataque à Venezuela. Então a Colômbia seria a base militar, vamos dizer assim, dos Estados Unidos para qualquer investida a algum país aqui da América do Sul. E isso tem rendido à Colômbia algumas situações interessantes. É um importante parceiro comercial dos Estados Unidos, aqui na América Latina, né? Estados Unidos patrocinou a entrada da Colômbia na OCDE, que é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, né? E é o único país da América Latina a fazer parte da OTAN, que ela foi colocada em 2018. Então veja, a aproximação com os Estados Unidos rendeu à Colômbia essas duas possibilidades de participação em blocos internacionais, como a OCDE e a OTAN. Beleza? O processo de paz não está consolidado e nós temos algumas situações críticas a ser resolvidas em relação ao processo de paz lá na Colômbia. Correto? Pessoal, alguma dúvida?